Apenas recapitular alguns versos da leitura oficial que foi feita no livro, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1 e também no capítulo de número 2. Mas eu queria apenas lembrar os irmãos desta orientação do apóstolo no capítulo 2 e o versículo de número 5 a seguir, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Aleluia. Amém? Amém. Quando Paulo escreve essa carta aos irmãos, ele está recomendando que a igreja tenha um perfil cristão, um perfil que se identificasse com a própria atitude do meu Jesus e do teu Jesus. Paulo está explicando o seguinte, irmãos: olhem para Jesus e vejam o seu comportamento. Sendo Deus, isso quer dizer, sendo a autoridade máxima, poderoso, criador, aquele que faz todas as coisas, sendo tudo isso, ele desceu da sua posição, tomou forma de homem. E quando ele viu que estava na forma de homem, igual homem, ele disse que também não dava para ser daquela forma, porque para mim disputar igualdade com qualquer outra pessoa não é a razão maior e nem a virtude maior. Aí Jesus toma uma outra posição que dificilmente um ser humano quer, é ser menos do que um homem. E a Bíblia diz que ele tomou esta forma para si. Ele não quis ser apenas homem, ele quis ser um pouco menos do que um homem para poder alcançar o homem. Olha que trabalho que Jesus teve. E depois a Bíblia diz que ele se sujeitou à morte. E aí a Bíblia chama atenção: não é uma morte qualquer, Senhor. Não é um infarto que o elemento morre num piscar de olho. Não é um acidente de trânsito que o carro bate e você já cai morto, é uma morte rápida. Não! Foi morte de cruz. E quando falamos de morte de cruz, falamos de morte com sofrimento. Falamos de morte com angústia. Falamos de morte aos poucos. E Jesus assumiu o comando da igreja, passando pela morte e morte de cruz. Se for só pela morte, vocês vejam aí que às vezes um bandido com uma bala perdida acerta alguém e alguém morre. Pronto, morreu. Dentro de segundos já não existe mais. Não há muito sofrimento a essas pessoas. Apagam rápido. Mas Jesus não. A Bíblia diz que ele foi morto, mas foi morte de cruz. Morte de cruz significa morte de sofrimento. Morte de angústia. Morte aos poucos. Sabe o que é isso? Morrer aos poucos. Sem ter doença. Jesus tinha um corpo saudável, ele tinha robustez e ele morreu aos poucos. Foi sofrendo instante a instante. E quando cada sofrimento, na medida que foi aumentando, Jesus foi enxergando eu e você a uma distância que a eternidade talvez iria revelar. Foi buscar eu e você ainda, como o salmista diz, ainda informe. Ainda não tínhamos ainda a forma de gente, ele já nos amou. Aleluia, Jesus. Alcançou. Ele assumiu o comando e passou pela morte, a morte de cruz. Não é uma morte qualquer, é uma morte com identidade. Na época, se você perguntasse a alguém: você quer morrer com morte de cruz? Pelo amor de Deus, é muito sofrimento, é ser pregado. A Bíblia diz que foram os cravos nas suas mãos, nos seus pés, e o peso do corpo em 3 cravos estavam pendurados. Possivelmente a carne estava esticada, os nervos esticados, a dor era muito grande, as costas já estavam desfaceladas pelo chicote, mas ele estava suportando tudo até que chegou ao ponto máximo, quando ele
foi morte de cruz, foi morte com sofrimento, para dar a mim e a você nesta noite o prazer de estar aqui dizendo: obrigado, Senhor, pela minha salvação, pela nossa salvação. Aleluia, Jesus. Glorificado é teu nome. O sacrifício que me faz feliz. Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído. Sabe o que é ser moído? Não é fácil. É como você pegar uma carne bonita lá no açougue e falar: moe para mim. Você vê que até estraga. Faz um barulho porque ela está sendo esmagada, está sendo moída para sair o farelo. Ele foi moído por minha causa, por tua. Ainda em vida, porque a carne já está fora da vida, ela já está inerte, ela não sente nada, mas Jesus estava sentindo tudo que ele estava vivo, ele estava sendo moído vivo. Calcule, tem uma visão rápida, pega uma pessoa e coloca no moinho vivo. A dor é angustiante, o sofrimento é muito grande. E Isaías diz: ele foi moído por causa de mim e de você. Só para ver você hoje aqui dizendo glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Isso teve um preço muito alto. E Paulo aqui começa a dizer: vocês tomem forma desse Cristo. Procure pegar os exemplos dele. Vivam em unidade. Procure ser humilde com qualidade. Porque temos que ser humilde com qualidade, Senhor. Existe uma certa humildade com hipocrisia, não pode. A humildade tem que ter qualidade e também tem que ter um carinho. Tem as mercadorias que hoje são fabricadas no Brasil, para que elas sejam aprovadas no mercado de consumo, ela tem o carinho do inepto. E nós temos que ter a marca de Jesus Cristo para ser crente de verdade. A luta vem, mas nós vamos vencendo para a glória de Deus. Aleluia. É preciso sermos com marcas. E Paulo, quando ele termina o seu ministério, e ainda antes de terminar, ele chega a dizer: não me inquieteis, porque eu trago sobre mim as marcas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não vejo aqui, não quero me maltratar, porque meu corpo já está marcado pelo sofrimento de um evangelho para o qual fui convocado. E quando termina a sua carreira, escrevendo a Timóteo para que tivesse a oportunidade de vê-lo pela última vez, ele escreve, inspirado ao seu servo Timóteo, diz: Timóteo, vem ter depressa comigo, porque eu já estou sendo oferecido, eu vou morrer daqui a pouco. Traz depressa a minha capa, os pergaminhos, vem ter depressa. Todavia, Timóteo, se você chegar aqui e já não me encontrar com vida, sabe uma coisa: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e resta apenas para minha coroa, que o rei dos reis me dará naquele dia, não somente a mim, mas a tantos quanto amarem a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E Paulo escreve aqui com razão, dizendo: vamos ter essas qualidades, vamos ter esses exemplos na nossa vida, para sermos participantes na volta de Jesus com o arrebatamento da sua igreja. E para isso eu quero encerrar, devido ao tempo, agradecendo a Deus por esta oportunidade e pedindo a cada um dos irmãos que lutem a cada dia para ter uma vida pautada com a bênção de Deus através da sua doce palavra. Sejamos crentes de verdade, tenhamos a nossa marca e esperaremos Jesus voltar. O Joaquim já está há alguns anos nessa caminhada. Eu acredito que ele já passa dos 50 servindo ao Senhor. Quantos anos o senhor tem de fé? 60 anos. 60 anos. Louvado seja Deus. Muitos dos que aqui estão não tinham nem nascido ainda. Ele está até agora e dizendo: vamos esperar a volta de Jesus. Glória a Deus por essa longa caminhada. E nós aqui estamos para fazer parte desse glorioso evento que vem buscar a igreja, e nós queremos fazer parte. Por isso, amados, há essas recomendações bíblicas para que a nossa vida sempre seja pautada com a bênção de Deus. Amém? Amém. Abramos aí as nossas Bíblias em 1 Coríntios para fazermos a leitura da Santa Ceia do Senhor.